do Nordeste, né? E estamos aqui em São Paulo, em Cabriúva, há um século, que eu já nem lembro mais o tempo. E viemos para cá inicialmente a convite do Maciel, esposo da Janaína, que ele, na época, era diretor do Lar Cristão, e nos convidou para trabalharmos como pais sociais no Lar Cristão. Então, ficamos lá por uns 7 anos trabalhando, né? E criei meus filhos em meio às crianças, como filhos também no abrigo, e acabamos saindo de lá com mais um filho, que nós adquirimos um filho do coração lá durante essa fase, né, de trabalho. Então, eu entrei lá com 3 filhas e saí com 4 filhos. Então, eu tenho 3 meninas, Débora, Raquel e Miriam, e agora temos também o Vanderlei Lucas, que é o nosso último filho. Chegou por último na família, mas ele é o mais velho, né, biologicamente. E todos já são adultos. Moram com a gente só a Miriam e a Raquel, que Débora faz faculdade fora do país, né, a igreja na faculdade da igreja em Abilene, e o Vanderlei já é casado e mora na casa dele aqui na cidade. O meu marido serve aqui na igreja de Cabriúva como presbítero. Depois que saímos do abrigo, ficamos trabalhando com a igreja, né? E ele serve como presbítero há 2 anos aqui na cidade. E quando estávamos tendo as reuniões normais, a gente tinha os encontros femininos semanalmente, e eu fazia parte do grupo de irmãs que ministravam, né, as mensagens. As minhas filhas eram professoras da escola infantil, e agora eu também sou professora do município. Então, a gente está nessa adaptação à nova vida. Então, acho que eu falei tudo, eu falei demais, não sei. Quiser perguntar alguma coisa, tá ótimo, que bom. Tá muito bom. Dá para conhecer um pouquinho, né? Mais para frente a gente se conhece pessoalmente, se Deus quiser, né? Sim, amém. Então, tá. Então, a palavra é com você, amada. Tá bom. Então, podemos continuar. Vou iniciar com um breve, de 1 minuto, um videozinho de 1 minuto. Eu acredito que dá para todo mundo ver, a gente testou aqui, estava funcionando, então vamos ver agora. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção. Só 1 minuto, ok? Minha assistente técnica está falando comigo aqui, o que eu para dizer para ela. Então, já podemos começar. Então, preste atenção nesse breve vídeo. Todo mundo está vendo? Não tem áudio. Não tem áudio, é só imagem, tá? Todo mundo conseguiu ver? Que bom. Então, o que tem a ver gerenciamento de tempo com a vida do cristão? Será que realmente isso é importante? Hoje se fala muito sobre gerenciamento, né?
há realmente a necessidade de gerenciar todas as áreas da nossa vida. Até tem curso sobre isso. Gerenciamento de finanças, gerenciamento da nossa casa, gerenciamento dos filhos, dos nossos casamentos, trabalho, saúde, é uma lista infinita. A gente pode ficar a noite inteira falando sobre coisas que precisam ser gerenciadas. Então, isso é uma coisa a se pensar. Quando alguém diz, hoje em dia a gente escuta alguém dizer assim, nossa, eu não posso, eu não tenho tempo. Aí você convida alguém na época que a gente estava com a outra vida, né, normal, vamos dizer, e a gente convida um visitante para uma reunião, para um encontro de casais, para alguma coisa. Até às vezes a gente convida alguém para um café na nossa casa e a pessoa diz, eu não posso, eu não tenho tempo. Essa frase, eu estava dando uma analisada esses dias, e ela é verdadeira. Porque quando alguém diz eu não tenho tempo, a não ser que ela realmente não esteja interessada, significa que em algum período da vida dela, ela perdeu ou vive perdendo esse tempo. Porque, assim, o tempo vem, ele existe, mas de repente a gente perde. Como é que funciona isso? É importante pensar nisso, porque as nossas vidas são breves. Olha essa mocinha aqui do nosso slide, ela está pensativa e tem aquele reloginho do tempo passando, né? Nossas vidas são breves. A ideia aqui é lembrar que a nossa jornada na Terra é menor do que pensamos. Eu não quero aqui, com essas considerações, desanimar, entristecer, nem deprimir ninguém, se não é objetivo. Ao contrário, a nossa ideia aqui é outra. Vamos ver o que Davi nos diz. Em Salmo 39, 4, 5, ele diz, dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desce aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Então, aqui parece que ele está falando sobre o tempo, né? Davi está retratando aqui, com essas palavras sábias e inspiradas, a fragilidade da vida. Tiago 4,14 praticamente endossa o que foi dito aqui. Ele diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Alguém já viu um tempo cheio de neblina? Eu vendo esse versículo, eu fiquei lembrando quando a gente foi para Curitiba de ônibus, outra vez de carro. Em alguns trechos da estrada, a gente tem essa visão. Aquele período neblina, você quase não vê um palmo à frente do seu nariz. E fica bem tensa a situação. Só que parece que no piscar de olhos, ela some. E quando a neblina some, a gente não fica preocupado. Nossa, a neblina foi para onde? A gente nem nota. A gente nota que clareou. Isso geralmente acontece quando o sol está nascendo. E você começa a ver, além do palmo do seu nariz. E a neblina não é uma coisa que nos preocupa quando ela vai embora. E ele está comparando a nossa vida a isso. Nós somos como neblina, nossa vida, que aparece por instante. Então, a vida, o período da nossa vida é como um instante e logo se dissipa. Por isso que eu falei no início, a ideia de que a nossa vida é breve não é para nos deprimir, porque isso aqui é a Bíblia que está mostrando, ela é breve. Isso é para nos alertar, para a gente acordar. Se a gente está esquecido, relembrar. Infelizmente, né, nós temos visto, quando eu entrei, eu vi que vocês estavam falando sobre situações que está no mundo, talvez aí na cidade de Curitiba, né? E esse vírus que agora temos convivido, ele tem nos mostrado essa brevidade. A gente tem
visto situações de pessoas jovens, às vezes, situações de pessoas que eram aparentemente fisicamente bem, estavam fortes e de um dia para o outro ficou doente e quando a gente sabe a notícia, partiu. Isso mostra, até meu marido estava comentando de um atleta forte, musculoso, jovem, no auge da vida, ele ficou doente e não demorou muito, infelizmente ele partiu. E isso é uma reflexão para nós. Enquanto, às vezes, pessoas de mais idade tiveram o vírus e sobreviveram. Então, é uma incógnita, e isso nos mostra que a gente não tem as respostas para tudo, e, por outro lado, mostra o quanto a vida é breve, que a gente não deve se iludir, às vezes. Eu sou jovem, eu devo viver uns 200 anos, a gente não sabe. Que viva, amém. Mas a gente não tem essa certeza, né? A gente não pode ter garantia que vai viver 200 anos, 80 anos, 150 anos. Por quê? Porque a gente não tem como prever. Nós não temos como prever. Deus sabe. Ele sabe todas as respostas e ele sabe a quantidade de dias das nossas vidas. Nós não temos como prever. Aqui em Provérbios 16:1, diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Essa é a pessoa que pode prever. Ele sabe. Por isso é importante estarmos aos pés dele, com o nosso tempo bem gerenciado, para que não percamos essas oportunidades, porque ele tem as respostas que nós não temos. Se há de ficar na dúvida, é melhor estar com quem sabe, no caso, o nosso Pai. Então, o coração do homem faz planos. Mas a gente deve lembrar exatamente dessas considerações, que nós somos passageiros. Tudo que nós temos, até a nossa vida, ela tem limitação. E o que é um passageiro? É uma pessoa que está passando, né? O passageiro, geralmente, quando a gente vai viajar de ônibus ou trem, ou seja do que for, meio de transporte, a gente não leva tudo que está na nossa casa naquela viagem, a não ser que seja uma mudança. Mas enquanto passageiros, nós levamos pouca bagagem, porque a gente não quer carregar peso demais entre um transporte e outro, locomovendo-se de um lugar para outro, porque vai ser complicado a gente sair do lugar. Então, o passageiro ele leva poucas coisas, porque ele está passando. Ele não está preocupado em demorar ali, porque ele sabe que ele está de passagem. E então, por que há quem consiga realizar muito em poucas horas, enquanto outros não conseguem? Que mistério será esse? Qual será a metodologia? Vamos pensar aqui um pouquinho. O que acontece que alguns vão e outros não? A verdadeira questão não é sobre quanto tempo você tem ou eu tenha. Por isso o tema, gerenciando o meu tempo. A questão é como a gente cuida desse tempo que nós temos. Eu vou fazer um breve parêntese só para falar o porquê desse tema. Quando eu estava comentando com meu esposo que eu era livre para escolher um tema, aí ele citou esse tema seria importante, seria interessante. Por quê? Quando iniciou a pandemia, estávamos em casa, eu, meu marido e as 2 filhas, e eu comecei a trabalhar remotamente por ser professora, as aulas já pararam e eu fiquei trabalhando de casa. E o trabalho do meu marido parou e ele ficou em casa, ele não ficou continuando o trabalho, ele não foi demitido, porém não estava aberto o trabalho para ele. Então, nós nos organizamos, eu tinha tempo para fazer exercício em casa, para organizar a vida, e a gente foi naquele ritmo. Em julho, meu pai ficou doente, ele precisou vir para minha casa sobre os nossos cuidados, e ele, a partir dali, ele ia se alimentar por sonda, ele é uma pessoa que estava, a partir dali, usando fraldas, parou de andar, então aconteceu tudo. Então, de um dia para o outro, a nossa vida virou de cabeça para baixo. E parecia que a gente não conseguia mais viver, porque assim, como a gente agora vai associar tudo isso? Eu estava ainda, apesar de estar em casa trabalhando, e nós tínhamos uma bagagem extra agora, a saúde de uma pessoa que dependia completamente da gente para tudo, para se alimentar, para se higienizar, para viver, para ser medicado. E daí foi necessário uma iluminação divina para que a gente pudesse aprender a gerenciar o nosso tempo. Eu creio que aqui na nossa reunião deve existir pessoas
que são ótimas de gerenciar seu tempo. Eu não sou, naturalmente, uma pessoa assim. E, principalmente, mulher, que nós, mulheres, nos envolvemos, às vezes, em tantas atividades no dia a dia, e é muito fácil perder-se. E agora eu tinha essa bagagem extra para cuidar. E não podia cuidar de qualquer jeito, que tratava-se de uma vida do meu pai. Então, a partir daí, nós precisamos trabalhar como seria a nossa vida, né? Sem uma administração eficiente, desse recurso essencial, que é o tempo, não há como alcançar objetivos no trabalho, na vida pessoal, na vida espiritual. Não há como, se a gente não gerenciar corretamente, de uma forma que possa ser eficiente. É necessário que façamos o melhor uso possível do tempo que nos foi dado para ser gerenciado. Ele foi dado. E aí nós precisamos saber como cuidar dele. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina acerca da majestade e soberania de Deus, em contraste com a fragilidade e limitação do ser humano. E uma dessas limitações que Moisés nos mostra é a transitoriedade da vida sobre a terra. O Salmo 90:12 diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ele está fazendo um pedido aqui para que Deus ensine-nos a contar os nossos dias. Reconhecendo a nossa transitoriedade, devemos viver de forma sábia e equilibrada. E aqui tem um pedido para que seja ensinado a contar os nossos dias. Mas o que seria dias não contados, então? Vamos ver aqui nessa ilustração, temos uma mocinha, o que ela está fazendo? Ela está com um despertador, um relógio. O relógio é o símbolo do tempo, né? Jogando numa lixeira. Então, dias não contados seriam dias não aproveitados, gastos sem um significado. Traduzindo, tempo perdido. Isso é muito sério. Ele encerra esse verso, né, com as palavras, para que alcancemos coração sábio. Esse verbo aqui, alcancemos, nos mostra uma necessidade de ir buscar algo. Eu preciso alcançar. Quando a gente quer alcançar algo, seja em cima de uma prateleira que a gente não consiga, a gente pega uma escada, um banco, pede ajuda, porque a necessidade de alcançar significa uma ação. Eu preciso ir lá alcançar. Então, ele está pedindo para que alcancemos um coração sábio. Está mostrando a necessidade de buscar, de tentar ter esse coração sábio. Isso nos mostra um propósito, um foco. Então, eu preciso desenvolver esse desejo de ter um coração sábio. Tem um foco aqui nessa expressão. Eu preciso buscar ter um coração sábio. E como será que isso acontece? Só um minuto aqui que o meu slide passou mais do que devia. Consegui achar. Precisamos de um coração sábio para nos mantermos na jornada. E qual é a minha jornada? Qual é o meu foco? A eternidade. A gente não pode esquecer disso. A gestão inadequada, a maneira, se eu lido de uma maneira não muito adequada com o meu tempo, isso não vai prejudicar só, tipo, não deu tempo de fazer o trabalho A, B ou C, não deu tempo de arrumar a casa. Não é só isso o ponto aqui. Isso também vai afetar a saúde. Isso são pesquisas científicas que mostram que quando eu não lido bem com o meu tempo, eu tenho uma vida muito desorganizada, isso afeta a minha saúde, porque causa estresse, gera mau humor, traz perda de sono e outros males. Então, significa que é algo importante, porque o cristão, ele precisa não ser, no sentido da palavra, humanamente falando, perfeito, nós não somos, mas a gente não deve ter uma bagagem em nossas vidas de situações que afetem mais, que essas circunstâncias sejam produzidas por nós mesmos. As circunstâncias de fora vão vir
e é inevitável. Mas naquilo que depender da gente, a gente deve buscar viver de uma forma mais tranquila possível, para que a gente não perca o foco. Porque é muito fácil a gente perder o foco, né? Agora eu queria que aqui nesse período, nesse tempo, a gente desse uma parada aqui para dar uma olhada rapidamente para a nossa vida atrás. Para a gente pensar na construção da nossa vida até aqui. A construção da nossa história até aqui. A gente vai ver que ela é entalhada, e aqui nós temos um exemplo de uma pessoa esculpindo, né? Alguém que está esculpindo ou entalhando, ele vai movendo a peça, ele vai usando os instrumentos, ele vai transformando a peça naquilo que ele pretende. No nosso caso, nós somos os escultores da nossa própria vida. Lembrando, nós não temos o controle da situação no sentido daquilo que Deus sabe e Deus determina. Mas nós somos os entalhadores da nossa vida no sentido de nossas escolhas. Por exemplo, nós escolhemos ser cristãs, não é verdade? Nós dissemos sim a Cristo um dia. A gente podia ter dito não, mas graças a Deus dissemos sim. Em tantas outras situações das nossas vidas, que nós dissemos sim, ou que nós dissemos não, isso foi uma decisão para a nossa vida hoje. Nós somos frutos das nossas decisões. Graças a Deus, nessa sala, nós temos pessoas que decidiram pelo sim a Deus. Mas quantas pessoas nós tentamos trazer para Cristo e elas não disseram sim? Foi uma decisão. Significa que nós temos controle nas nossas decisões. Isso mostra que nós somos protagonistas dessa história chamada nossa vida. Porque nós somos pessoas que temos livre-arbítrio. Deus sabe o dia e a hora de cada coisa, mas ele nos deu o livre-arbítrio para escolher. Então, nós podemos escolher e escolhemos como passar o nosso dia. Nós escolhemos sim, dar sim a Deus, e esse sim deve ser diário. Então, nós somos o protagonista da nossa história. O protagonista é o ator principal naquele filme. Então, nós somos o protagonista da nossa história com as nossas escolhas. Um professor uma vez falou, numa palestra, isso me marcou. Ele disse o seguinte: nós fazemos nossas escolhas e as nossas escolhas nos fazem. E se a gente olhar para trás, a gente vai ver que é isso. O nosso hoje é fruto do nosso percurso de escolhas. Não é verdade? Nós vamos escolhendo a cada dia e vai nos tornando o que somos hoje. Quem casou, você escolheu com quem casar. Geralmente a gente escolhe onde morar. A gente escolhe onde trabalhar. Então, nós fazemos essas escolhas. Abençoadas por Deus, porque Ele é a pessoa que vai dar a palavra final, mas Ele ainda nos dá o direito de escolha. Nós precisamos, então, pensando em tudo isso, ter cuidado com os obstáculos que às vezes são fúteis no caminho. Porque diante da nossa visão do passado para cá, todo mundo vai lembrar de situações que a gente poderia ter feito outra escolha, outro percurso. Alguém quer falar? Alguém estava falando? Acho que não, né? Então, nós precisamos ser atenciosas com os obstáculos que vamos encontrando pelo caminho. O tempo, ele é relativo. Apesar de ter 24 horas, todo mundo tem 24 horas, né, para viver a cada dia, mas ele passa diferente para cada pessoa. Como assim? Dependendo das escolhas, o tempo vai passar diferente de uma pessoa para outra. Eu conheço pessoas que, não por motivo de trabalho, elas trocam a noite pelo dia. Então, o tempo vai passar diferente para ela, em relação àquela pessoa que dorme de noite e fica acordada de dia. Porque existem coisas que não dá para fazer no período da noite. Então, porque há quem consiga realizar muito em poucas horas, enquanto outros não conseguem. Então, volta para o ponto do gerenciamento. É muito fácil a gente se perder.
Então tá. Se é fácil a gente se perder, como agora, na prática, ver, decidir, como é que eu vou saber quando eu não estou perdendo tempo, então? Pensar, quando o que eu estiver fazendo me ajuda a me manter no meu foco e lembrar qual é o meu foco? A eternidade. Eu estou na busca pela eternidade. Como passageiro aqui, eu estou no caminho para a eternidade. O meu foco deve ser a eternidade. Então, se as coisas que eu me envolvo no meu dia a dia não estejam me atrapalhando de manter-me nesse foco, significa que eu não estou perdendo tempo, que eu estou no percurso certo. Sabe quando, eu não sei se vocês já passaram por isso, de estar numa viagem, e de repente, pelo menos já aconteceu com a gente, o meu marido que estava dirigindo dizer, eu acho que a gente se perdeu. E aí começa aquele aperto no coração. Ai, meu Deus, e agora? Será que a gente vai conseguir voltar para o caminho certo? E aí fica o GPS. Ande tantos quilômetros e volte não sei quanto tempo, e você fica, às vezes, dando voltas no mesmo canto. Então, a sensação de estar perdido é desesperador. Então, imagine a sensação de perder-se no caminho da eternidade. A gente não quer isso. Por isso, nós precisamos estar cuidadosos, não neuróticos. O ponto aqui não é ficar com neura, o ponto é estar atento. Porque existe os roubadores do tempo, vamos dizer assim, tipo redes sociais. Veja, eu não estou falando que é pecado a gente usar o WhatsApp, não é pecado a gente usar o Facebook, e um monte de outras coisas que nos tiram do foco. O ponto aqui é não deixar, assim como aquele pote lá do início do vídeo, as redes sociais seriam o arroz, que são detalhes da vida. Mas se você colocar o arroz, no caso, que seriam os detalhes, no lugar das bolas maiores, não vai ter tempo para as coisas principais. No caso, Deus, família. Porque é muito fácil a gente se envolver de uma forma com as redes que a gente esquece do mundo. Ele tem esse poder. Uma psicóloga que eu estava numa palestra da escola, ela falou o seguinte, ela ia falar para a gente exatamente sobre o uso excessivo de mídias para as crianças. E aí ela estava numa festa de família, ela contou para a gente, e tinha um sobrinho dela sentado no chão brincando. Não era um bebê, era uma criancinha maior. E ele estava no chão brincando, eu acredito que com um tablet. E ela falou que no meio da festa, todo mundo conversando, ela ficou de olho naquela criança. E ela disse que em algum momento ele conseguiu fazer xixi sentado, brincando, e ele não notou. É como que ele não notou. Então, a tecnologia, ela consegue nos envolver de uma forma que ela nos engana para que a gente perca até a sensibilidade. Já viu quando a gente está muito tempo ocupado vendo alguma coisa que envolve redes sociais, a gente esquece que está com fome, a gente perde a noção do tempo, a gente está lá e daqui a pouco, meu Deus, já deu hora de fazer o almoço, nem abri a geladeira ainda para tirar as comidas. Então, assim, ela falou, isso aqui foi a fala da psicóloga, que ela consegue nos até privar das nossas necessidades fisiológicas. Quem não já viu um adolescente ficar tanto tempo na internet que esqueceu até de dormir? Ou até um adulto mesmo. Esqueceu de dormir, esqueceu de comer, esqueceu de 1001 coisas pode acontecer. Então, meu ponto, citando isso, é só para a gente lembrar que esses são perigosos roubadores do tempo das coisas preciosas, das coisas mais importantes. Então, cada coisa, desculpa, no nosso dia a dia precisa ter o seu lugar. A gente pode fazer tudo, mas tudo com cautela e sabendo organizar o tempo para que a gente não se perca. Então, para isso, uma ideia é se conheça. A gente consegue, né, se analisar e descobrir o que tira o meu foco. Então, agora a gente voltar-se para nós mesmos e pensar. Onde eu quero chegar? Então, eu tenho um plano. Quais coisas me tiram do foco? Eu me conhecer. Porque, às vezes, o que me tira do foco não é a mesma coisa que tira o seu foco. Tem pessoas que não se importam com uma determinada coisa, outras sim. Então, primeiro, nos conhecermos, nos analisar e pensar o que tira o meu foco. E a gente precisa, baseado nisso, refletir agora.
Será que eu estou trabalhando em prol do meu objetivo? Graças a Deus pelo número de mulheres aqui, significa o quanto nos importamos com as coisas boas, com as coisas realmente valiosas. Então, esses momentos são preciosos. Pensar sobre as nossas escolhas diárias. O fato da gente estar aqui hoje nesse encontro significa que nós não temos afazeres, que nós não temos outros compromissos? Não. Isso significa que nós damos valor às coisas de Deus. Então, é por aí. É trocar as coisas menos importantes pelas mais importantes. O apóstolo Paulo, em Efésios 5:15, diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E hoje, principalmente na condição que está o mundo, só pegar um pouco d'água. Na condição que está o mundo, realmente nós precisamos estar sempre alertas, porque eu acho que a gente nunca presenciou dias tão maus, tão tristes, né, como os que estamos vivendo. E nós precisamos lembrar disso, que as nossas escolhas diárias devem ser voltadas para os objetivos principais. Então, por isso é necessário ter bem definido e claro quais são os meus objetivos principais. Cristo, minha salvação, minha eternidade e, lógico, junto a isso, nossas famílias. Todas as minhas escolhas precisam ser pautadas de forma que me aproximem e me ajudem na direção do meu alvo. Então, esse alvo não pode estar esquecido, ele tem que estar bem nítido. É como aquela placa luminosa, a gente deve ter ela mentalmente. E lá no topo, piscando. Qual é a direção que eu preciso chegar? A minha salvação. Então, no percurso, coisas que me tirem desse percurso, eu devo ter muita atenção para não cair nessas armadilhas. Tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Então, esse versículo está traduzindo, ou minhas palavras anteriores está traduzindo o que esse versículo fala. As nossas escolhas devem ser pautadas de forma que me aproximem da graça de Deus, para que eu não me perca. Quanto tempo aqui? Para que eu não me perca nesse percurso. Então, agora a gente tem um plano. Faça a sua lista pessoal. Escreva. Realmente, tem um caderninho, tem uma agenda, uma folhinha. Faça a sua lista pessoal. Deve encabeçar a nossa lista o quê? Um tempo a sós com nosso Deus e Pai. Esse tempo com Deus, eu não estou dizendo que seria só esse tempo aqui de encontro de mulheres, só o culto no domingo. Também isso. O culto de domingo, as reuniões de oração, os encontros de mulheres, e qual o encontro que você tenha disponível na sua cidade. Mas eu estou me referindo a um tempo de qualidade com Deus, você e Deus. O tempo em que eu abro o meu coração para Deus e o tempo que eu deixo Deus falar comigo através da palavra dele. Eu abro meu coração em oração e eu escuto Deus com a sua palavra. Não atropelando esse tempo com Deus. Quando a gente tem um amigo que a gente gosta, agora nessa fase de pandemia, que a gente está morrendo de saudade das pessoas, o que a gente lembra dos nossos amigos? Aquele café com fulano, aquele tempo de café das mulheres. A gente não tem esse desejo de estar junto? Nós precisamos ter muito mais essa vontade prazerosa de parar com o tempo com Deus. Eu e Deus, o meu tempo para ele. E vocês não têm, às vezes nós não temos ideia de como Deus almeja isso de nós. Ele é nosso pai, e o pai quer estar com o filho, o pai quer passar um tempo com ele.
Lucas 5,16 diz que Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Marcos 1,35 diz, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Isso aqui é um tempo de qualidade com Deus, onde estão apenas eu e Deus, eu estou abrindo meu coração e estou ouvindo Deus. Continuando na sua lista, tenha um tempo para descanso. Gente, isso aqui é santo também, viu? Não é pecado. Cada um sabe como é seu dia a dia e pode listar de forma sábia para dar glória a Cristo, ao invés de dar um exemplo por nossa vida desorganizada. Porque quando nós somos uma bagunça, a gente acaba dando um exemplo, não é verdade? Então, nós não podemos esquecer de ter um tempo para descanso, se possível, esse tempo que não precisa ser longo, mas um tempo de desligar-se. Nesse tempo de descanso, não é o tempo de estar olhando e respondendo as mensagens do WhatsApp, porque a gente não descansa, porque é uma mensagem após a outra. É um tempo onde a gente possa, de fato, desligar-se de tudo. Esse tempo é restaurador, ele é necessário. Esse tempo é santo por quê? Porque ele nos ajuda a refrescar a nossa cabeça, para que a gente possa ter força para continuar no foco da eternidade. Outra coisa, nós precisamos lembrar que somos templo do Espírito Santo, mas nós somos de carne e osso, a gente precisa cuidar desse templo. Descansando é uma maneira. E delegar atividades para as pessoas ao nosso redor. Quem diz que a gente tem que fazer tudo só? Nós não somos supermulheres. A gente precisa aprender a dividir as tarefas. Eu já ouvi mulheres dizendo, mas eu não gosto de pedir porque não faz direito. Então, do nosso jeito, ninguém vai fazer mesmo. Cada um tem o seu jeito de fazer. A gente pode ensinar, orientar com jeito, mas não vai ser igual a nós nunca, porque cada um é de um jeito. Então, se a gente não delega, a gente fica exausta, e aí a gente fica cansada, aí começa a reclamar do marido, reclamar do filho, reclamar da sogra, do cachorro, do gato. Eu lembro de uma pesquisa que alguém contou sobre TPM, que no período da TPM até o gato se escondia da casa, porque era um período que estava difícil a vida ali dentro. Agora imagine se o gato sentia o marido, os filhos, como ficam. Então, mulheres, principalmente nessa fase, a gente precisa ficar muito atenta e se policiar. Assim, afinal de contas, a família não tem culpa da nossa TPM, né? Então, aí o que acontece? A gente começa a dar mau exemplo, mau testemunho, sendo uma mulher rixosa. E, gente, não tem quem aguente uma pingueira em cima da nossa... Lembra daquele versículo que fala, né? É melhor estar lá no eirado do que com uma mulher rixosa dentro de casa. Quem aguenta uma pia pingando a noite inteira é igual uma mulher rixosa. Eu me perturbo se eu escuto o pi do chuveiro, da pia, seja o que for. Eu não aguento. Então, imagina conviver com uma pessoa que reclama o dia inteiro. E é um perigo a gente ficar rixosa, porque se a gente está muito estressada, cansada, a gente vai cair nessa. E a gente não quer perder o foco. Então, isso é para nos ajudar a nos manter no foco, gerenciando o nosso tempo para a gente poder dar conta da vida. Não é fácil. Salmo 90, 12, diz o seguinte: ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. A gente precisa estar disposta a aprender quando Ele trouxer a lição para nós. Valorize cada tempo da sua vida e agradeça muito. Viva e aproveite bem cada oportunidade que Ele te dá. Porque tudo passa, muda e seca. Seja realista na sua visão de mundo, não se iluda. Olhe com os olhos da fé, esperando em Deus. Nós não vivemos em um mundo ideal e nós não somos pessoas ideais, mas o nosso Deus é ideal e o céu é o nosso ideal. Amém.